Olá, ouvintes e leitores, sejam bem-vindos à nossa leitura bíblica comentada. Eu sou o Thiago André Monteiro, vulgo Tan. Estou aqui renovando os votos com a Carol Simão e o Thiago Moreira para a gente começar mais um livro com vocês. Hoje a gente vai fazer a apresentação, a gente chama de prefácio, de Levítico. Se você chegou até aqui e ainda não sabia qual livro a gente ia lidar, chegou a vez a gente lidar com esse livro gostosinho, fácil e super fluido, Levítico. Bom dia, tudo bem com vocês? Oi pessoal, tudo bem? Aqui é a Carol Simão e antigamente eu fazia as contas de qual número de livro a gente já tá gravando, mas já me perdi nessa. Tá aí, tamo na lida, entendeu? Não tamo nem na metade, então... Muito longe. Bora lá, mais 29 semanas. Olá pessoal, bom dia para você que tá nos acompanhando aí. Quando o Tan falou, eu fiz até uma cara assim, ele começou falando assim, estamos aqui renovando os votos com a Carol Simão. Eu falei, o pessoal vai achar estranho isso aí. Não, a gente é um trisal aqui, não é? Jesus! Carol e Tan não são casados, tá bom? É só... Não ele somos. quis introduzir falando da renovação da aliança, eu acho, né? Ali de contexto de Levítico. Isso, é a renovação dos votos para o programa. Que talvez seja uma palavra ruim também. Mas sejam bem-vindos aí para mais um novo livro. Um livro interessante, intrigante, eu diria, que a gente vai caminhar junto aí durante um tempinho. Bom, como vocês já sabem, o prefácio não tem leitura da Bíblia. Pode até ser que a gente mencione um ou outro versículo, mas não temos aí dentro dos blocos uma leitura mais prolongada de nenhum trecho bíblico. O que não quer dizer que a gente não é grato à editora Mundo Cristão por emprestar a NVT, que a gente usa para o projeto e vai usar na leitura de Levítico todo aqui. E também a Maria Lídia, essa sim, deve estar nesse episódio, emprestando pra gente a trilha sonora. Muito obrigado aí, Maria Lídia. E só para encerrar a vinheta de introdução, ouçam aí o finalzinho dessa música e a gente já volta para conversar sobre Levítico. Chegou a vez da gente falar sobre Levítico. Levítico, um livro do Pentateuco, os 5 primeiros livros da Bíblia, do Antigo Testamento. E Levítico é o terceiro, que já me fez pensar que chegamos à metade do Pentateuco aqui com Levítico. Mais ou menos, né? Quando a gente chegar à metade de Levítico, estaremos na metade do Pentateuco. E eu não estou aqui fazendo a contagem certinha de capítulos, tá? Muito provavelmente a gente está mais perto do que imagina da metade, se é que já não passou. Porque Gênesis tinha 50, Êxodo tinha 40, Levítico tem 27 capítulos. E a gente tem que falar um pouquinho sobre o livro como um todo. Só uma observação sobre isso, Tan. Diga. Tava lendo alguns materiais sobre Levítico nessa semana, preparando para o programa. Alguns, de fato, colocam, apesar do livro de Levítico, talvez, do Pentateuco, ser o mais desprezado pelos cristãos na sua leitura bíblica, provavelmente, junto com Números, talvez, apesar de Números ter algumas narrativas interessantes, muitos consideram Levítico o centro do Pentateuco. Não apenas pela questão do estar no meio, como você está falando aí, né? O terceiro livro de 5, então ele está no meio, mas porque ele trata de um assunto fundamental, que é como estabelecer o relacionamento com Deus, né? E o que Deus exige do povo dele. Então muitos colocam Levítico como um livro central e colocam até naquela ideia do quiasmo. Acho que vale explicar de novo, a gente já falou isso aí em Gênesis, eu acho. O quiasmo é aquela estrutura hebraica que é um vai e volta, né? Tipo um espelho. Então você teria Gênesis como o livro 1, Êxodo 2, aí Levítico no centro, seria o 3, aí voltaria pro 2 Números e 1 Deuteronômio. Ou seja, vai e volta. 1, 2, 3, 2, 1. Então o que tá no centro geralmente é aquilo que tem destaque. E aí muitos colocam Levítico, eu não sei, tá? Eu tenho um pouco de pé atrás com essas divisões constantes, assim, de quiasmo, porque pode forçar um pouco, tá? Apesar disso existir, de fato, na literatura hebraica e na forma do judeu escrever. Mas achei interessante, né? Algumas abordagens mostrando a importância de Levítico, que às vezes nós menosprezamos, muitas vezes, na leitura, né? É verdade. Pra gente vai ser um desafio, pra mim, assim, um desafio pessoal, principalmente porque quando a gente começa a fazer a leitura bíblica,
Pra quem é da galera que, vou fazer a leitura bíblica no ano, aquela coisa, começa muito empolgado com Gênesis, porque é muito narrativo. Primeiro com a empolgação natural de estou lendo a Bíblia. Sim. E depois tem muitas histórias no Gênesis, a gente já viu. E o Êxodo também, é praticamente só história. Tem um ou outro capítulo ali que é uma genealogia, uma construção, a gente já viu construção do tabernáculo. Tem um pessoal que dá uma cansada naqueles textos. Só que se você vem fazendo a leitura, principalmente na ordem bíblica, quando chega em Levítico, Números, Deuteronômio, começa a entrar areia nas engrenagens da vontade de ler a Bíblia aí. Inclusive a gente estava conversando, que livro que a gente vai ler de novo e tal, a gente já tem mais ou menos organizado isso, e quando vem um nome Levítico a gente fala, será que vai ser bom? Será que o pessoal vai engajar? Sabe, aquela coisa assim. E é super natural. E estudando também eu comecei a procurar as histórias que vão aparecer, né? As narrativas que vão aparecer em Levítico, e praticamente só tem uma, né? Que é aquela história dos filhos do Arão, que vão, enfim, a gente vai chegar lá, mas só aquilo. O resto, você fala, putz, textos chatos, mas é o que o Thiago falou. Não, a gente tem que jogar limpo aqui, ué. Mas é o que o Thiago falou, são textos ditos chatos, mas são tão centrais e tão importantes. A gente deve falar um pouquinho sobre isso quando a gente olhar para o que vai ter dentro do livro, né? Os temas do livro. E isso é muito claro, daqui a pouquinho, acho que a gente não pode colocar a carroça na frente dos burros. Mas o que eu quero dizer para vocês, ouvintes, é não desanimem de ouvir os episódios, porque tem tanta coisa maravilhosa aqui para as nossas vidas, para a aplicação das nossas vidas. Talvez a gente tenha que mudar um pouquinho a chavinha daquela coisa de, eu não vim aqui ouvir uma historinha, sabe? Eu vim aqui ouvir um outro estilo literário. E vai ser assim. E eu acredito que, assim, pelo que eu estudei, né, do que vai ser o livro de Levítico, a importância dele no Novo Testamento, né? Porque ele vai apresentar aqui como eram os levitas, né? No Antigo Testamento, ali na época de Arão, como o Tan comentou. Mas a alusão que ele vai trazer depois lá, como Jesus sendo o sumo sacerdote, né? Então, a Bíblia toda é um quebra-cabeça, essa que é a verdade, né? Então, um livro vai encaixando no outro, né? Basta a gente interpretar da forma correta. Nós vamos ter um bom paralelo. O autor aos Hebreus usa muito conceitos aqui de Levítico, né? Sim. Não só ele, né? O Novo Testamento fala muito da questão das ofertas e tudo. E eu diria, Tan, que boa parte do desinteresse ou de olhar para Levítico como de fato um livro chato é por causa da distância que nós estamos das coisas que aconteciam em Levítico e o que leva a certo nível de ignorância. Então nós começamos a ler sobre ofertas, tipos de oferta, e não é o nosso contexto. Aí a gente fica um pouco perdido. Sim. E aí isso leva a se desinteressar pela leitura. Eu não faço oferta de animal. Eu não tenho essas leis de sacerdotes nos nossos dias. Então qual é a aplicação? E aí muitas vezes as pessoas não conseguem enxergar a aplicação e por causa disso se desinteressam. Mas é interessante, como o Tan falou, é um desafio. Talvez seja o livro mais desafiador que nós tratamos até aqui. Até para nós mesmo. Porque vai ser um livro que a gente vai aprender muito junto. Eu espero que seja um aprendizado para você também que está ouvindo. E inclusive entender a relevância de Levítico para nós hoje. Dos princípios que Levítico traz para nossa vida. Eu acho que isso vai ser legal da gente conversar. Um bom exemplo a gente tem aqui no chat do Discord. Aliás, parênteses, se você não sabe, a gente faz a transmissão ao vivo das gravações no Discord. Se você quiser assistir algum dia, é só acessar bit.ly/leitura coletiva. Você vai entrar na nossa comunidade de leituras coletivas no Discord e ter a oportunidade de acompanhar as gravações ao vivo, inclusive vem na nossa cara feia aqui, né? A Carol é bonita que ela é menininha, né? A minha do Thiago. Obrigada. Nossa, não dura umas 5 anos, mas tudo bem. Mas fechando parênteses aí, a Kedma, que tá aqui com a gente, colocou aqui: bom dia, paz, eu estou lendo agora o Levítico. Não consigo ler mais que 2 capítulos. É super normal, viu, Kedma? A dificuldade é que pra mim é um pouco repetitivo nas palavras. Principalmente no começo. Então. A gente vai tentar deixar a coisa cativante aqui pra vocês e legal, tá? Vocês vão dizendo pra gente aí nos comentários se a gente tá sendo ou não bem sucedido nisso. Pergunta. Diga.
Quem escolheu os livros da Bíblia? Os nomes? Tá, tudo bem, Levítico é dos levitas, Gênesis é o início, o Êxodo é a saída, mas quem foi que chegou e falou assim, pá, é isso? Esses nomes não são originais. Então. Sim. Aliás, acho muito legal o nome, entre aspas, aí, original de Levítico, né? Levítico foi escrito em hebraico pelo Moisés, apesar de alguns liberais tentarem desqualificar isso. Eu não tenho nem perto da ousadia de tirar isso da pena de Moisés, até porque Jesus vai falar, né? Os livros de Moisés e tudo. Mas o título no hebraico, e era muito comum, eles usavam as primeiras palavras do primeiro verso, assim, como título. É meio que não tem título, que livro é esse, né? No princípio. Gênesis era, no princípio. Sim. E Levítico é E chamou, o livro. Que livro? E chamou. Muito louco, né? E aí quando vem a tradução do grego, que é a famosa Septuaginta, isso tempos já em torno ali do Novo Testamento, sabe? Aí sim que se colocou como Levítico o nome, aí a referência justamente aos levitas, como a Carol falou. É exatamente isso. Então o título original eram as primeiras palavras, geralmente do livro. E aí depois, quando a tradução foi feita para o contexto grego já, um pouco antes ali no período entre os testamentos, né? Entre o Antigo e o Novo Testamento, aí deram nomes gregos. Se você pegar Levítico é um nome grego, né? Leviticon é a forma grega de falar, a gente só transliterou para o português. Isso. Que traz a ideia de referente aos levitas. Porque o livro vai falar muito sobre o papel do sacerdote, o papel da tribo de Levi, na questão das ofertas, dos sacrifícios, apesar de que o livro não é só sobre isso. Então, às vezes, pode dar uma impressão errada de que o livro é um livro de instrução para os sacerdotes e para os levitas. Não é. O livro vai falar muito para o povo também, para como o povo deveria fazer suas ofertas, para como o povo deveria se portar diante do Senhor. Então, é uma generalização, essa ideia de que o livro é um livro para os levitas. É um livro para o povo, e os levitas eram aqueles que faziam esse papel de intermediário, né? Principalmente os sacerdotes, intermediário da oferta do povo para Deus. Agora, colocando o livro um pouco na história, assim, no contexto de escrita dele mesmo. A gente acompanhou no Êxodo, Moisés sai então do Egito com o povo, atravessam o Mar Vermelho, isso tudo a gente já leu com vocês. E aí eles chegam de frente do monte onde Moisés vai receber os 10 mandamentos. Eles ficaram, da saída do Egito até mais ou menos esse momento, em torno de 1 ano de peregrinação. Já eles ainda não estão andando no deserto a caminho da Terra Prometida, tá? Eles saíram do Egito, atravessaram o mar, foram ali diante do Monte Sinai, e aí Moisés subiu. Teve o episódio do bezerro de ouro também ali e tudo mais. E a nação, ela tá se formando. A gente falou isso bastante também. Pensa assim, saiu ali uma galera que não era uma nação. Saiu uma galera que estava acostumada com a forma de adoração, os cultos egípcios, que tinha uma religião completamente politeísta. Então eles, como pessoas, imagina a gente ali, né? A gente tem que aprender do zero a lidar com o Deus de Israel. O Deus que está separando aquelas pessoas para começar a formar um povo. Eles não são um povo ainda, eles não têm território, sabe? Eles não têm quase nada. O que aconteceu com eles até agora? Eles construíram um local de adoração, que era o tabernáculo, isso lá no final do Êxodo, e é muito novo para eles. Isso tudo acabou de acontecer. Olha, existe um local de adoração onde existe visivelmente a presença de Deus, a Shekinah, a gente já falou sobre isso também. Então, um lugar central de culto, que é esse tabernáculo, e um início de lei que são os 10 mandamentos e uma ou outra coisinha que apareceu em Êxodo. E aí, o que a maioria dos comentaristas que eu consultei defende é que, olha, passou esse ano e Moisés escreve Levítico no primeiro mês depois da parada lá no Monte Sinai. Tanto que quando a gente for para Números, em Levítico aparentemente não é muito claro que é nesse primeiro mês. Mas quando a gente vai para Números, começa no 2º ano após a saída dos filhos de Israel do Egito, ou seja, acabou de passar 1 ano. No primeiro dia do 2º mês falou o Senhor a Moisés. Então, é meio que o primeiro mês rolou Levítico e no 2º mês começa a rolar Números para eles.
Porque como o Tan já adiantou, Levítico não vai ter muita narrativa, então o tempo não passa. Sim. Levítico vai ter muita orientação. Exatamente. Sobre o que fazer quando chegar diante do Senhor, sobre como lidar uns com os outros na comunidade do povo de Deus. Então não tem muito um avanço cronológico. Não tem muito avanço de tempo. É uma série de leis, regulamentações, ordenanças sobre como o povo adoraria o Senhor e como o povo deveria se portar. O Tan falou da influência do Egito e, na verdade, Levítico ele tem duas preocupações. A primeira é essa: tirar do povo toda a mentalidade egípcia e entender que a adoração ao Senhor é de outra forma. Mas também olhar para frente e preparar o povo, porque eles estão indo para uma nova terra que também terá outros costumes e outros deuses. Então, por isso que uma das ênfases de Levítico, a gente vai falar sobre isso, é a santidade, a separação do povo de Deus. Eles não podem ser iguais os egípcios, eles não podem ser iguais os cananeus. Eles têm que ser um povo santo à semelhança do Senhor deles, que é santo. Então, o livro de Levítico vai tocar muito nesse ponto, por causa desse aspecto aí que o Tam mencionou bem. Só um último parênteses sobre a composição do livro. Ele meio que fecha e abre mencionando Moisés. Eu tô lendo na ARA aqui só porque tá na minha mão, tá? Mas você vai encontrar isso na NVT também. No verso 1:1, chamou o Senhor a Moisés e da tenda da congregação lhe disse: fala aos filhos de Israel e diz-lhes, e aí Deus começa a falar. Então é Moisés que está recebendo essa mensagem. E aí no capítulo 27... o último verso: são estes os mandamentos que o Senhor ordenou a Moisés para os filhos de Israel no Monte Sinai. O que mostra que, enfim, é Moisés que está recebendo toda essa mensagem e faz muito sentido que seja ele que vai transmitir por escrito aqui para o povo. Até porque a gente não pode esquecer que o Moisés era um erudito. Ele foi criado dentro do Egito, dentro do palácio. Ele era o príncipe lá no Egito, né? Então, assim, não dá para dizer que ele era uma pessoa analfabeta ou qualquer coisa assim. Muito pelo contrário. Ele tinha totais condições intelectuais de compor o Pentateuco inteiro. Apesar de ser gago, né? Isso aí eu tenho minhas controvérsias. Eu acho que ele só era medroso mesmo. Ai. Bom, voltando naquilo que eu tava falando, né? O povo tem agora um local de adoração. Eles têm um deus. Não é mais muitos deuses, um deus só. Esse deus construiu uma, entre aspas aí, casa, onde o povo pode se relacionar com ele. Ele colocou líderes, o sacerdote, né? A gente viu no final de Êxodo a vestimenta dos sacerdotes e tudo mais, mas eles não sabem muito bem o que fazer com isso. Então, assim, o que falta para eles e que Levítico vai resolver? Um conjunto estruturado e regulamentado de sacrifícios. Vai começar aí falando sobre os sacrifícios, a forma de adoração, né? Deus vai ensinar, é assim que vocês têm que me adorar. Vai ter um conjunto de festas, a gente vai aprender sobre as 3 principais festas de Israel. A gente vai ver que a festa, muito mais do que vamos comemorar, são memoriais, são contextos onde o povo se reunia para lembrar algo importante para eles e se relacionar através dessas festas com o Deus deles. Então, elas também vão ser regulamentadas. E, num segundo ponto, o sumo sacerdote, não só ele, mas os sacerdotes, todo mundo, sabe, que ia trabalhar em conjunto ali, obreiros, para manter esse tabernáculo em funcionamento. A gente vai ver essas coisas acontecendo tudo em Levítico. E, de novo, você pode estar pensando, nossa, que chato ficar lendo tudo isso. Acho que é o grande desafio que a gente vai ter aqui, né? E o Thiago falou, a gente vai aprender muito. Por quê? Pensando em Levítico, a Carol acho que falou isso no começo do episódio, ele é muito citado no Novo Testamento. E muito até do ministério de Jesus e de aplicações de Jesus são sombra ou são aplicações dos tipos que vão ser apresentados em Levítico. Por quê? Porque Israel vai aprender a adorar ao seu Deus, que vai passar informações, passar mensagens a esse povo e que elas vão ser complementadas quando vier o Novo Testamento. Então é o momento da gente construir a base para a gente entender a aplicação que vem depois, senão a gente não consegue pegar as referências do Novo Testamento e falar, mas isso aí está referenciando o quê? O quê? Exatamente. Isso que a gente vai ver agora, sabe? É um preparo, eu acho. Apesar que tem gente que lê e fala isso, né? Mas do que tá se falando, né? Porque nunca leu Levítico. E apesar disso, 2 mandamentos
que provavelmente você ouve todo domingo na sua igreja provém de Levítico. Olha! Então as pessoas às vezes não sabem, porque elas pegam já a citação no Novo Testamento. Mas sejam santos, porque eu, Senhor, sou santo, é de Levítico. Isso. E amarás o teu próximo como a ti mesmo. Olha aí. Vem de Levítico. Olha aí. Então, às vezes a gente fala assim, Levítico é só cerimônia, sacrifício, sacerdócio. Não. Algumas coisas que nós afirmamos constantemente e que são citadas no Novo Testamento são do livro de Levítico. Sim, sim. Muita coisa só tá na boca de Jesus porque tava aqui antes. Exato. Uma vez eu ouvi uma professora de história falando uma coisa que me fez pensar muito. Nós hoje estamos vivendo uma história, né? Na nossa sociedade, na nossa época, no nosso país, que daqui 30, 40, talvez até menos tempo, os nossos filhos e netos vão ler e falar, nossa, olha o que eles viveram, né? E aqui eu achei interessante porque o livro de Levítico aconteceu ao mesmo tempo que o livro de Gênesis e ao mesmo tempo que o livro de Êxodo, né? Mas assim, você vê que são coisas totalmente diferentes no sentido de que isso é uma literatura, isso é uma outra literatura, isso aqui é uma outra literatura. Então, que bonito que é isso, né? A pessoa que organizou isso é de uma intelectualidade fantástica, porque aqui em nenhum momento vai falar sobre, por exemplo, como montar o templo. E isso aconteceu em Êxodo. O tabernáculo. O templo não, o tabernáculo, isso. O tabernáculo, isso mesmo. Obrigada. Mas eu acho incrível, porque ao mesmo tempo que são livros distintos, eles estão não só interligados, né? Mas eles acontecem ao mesmo tempo, né? Tá tudo... Eu tô falando, é o quebra-cabeça, é maravilhoso, é... Nós que consideramos a Bíblia como palavra inspirada e inerrante, né? O Tan já anunciou isso. Nós cremos na autoria de Moisés. Sim. A Bíblia fala que os primeiros livros são os livros de Moisés. E nós temos tradicionalmente chamado esses livros de livros da lei. Os 5 primeiros livros, o Pentateuco, os livros da lei de Moisés. E isso pode levar as pessoas a uma compreensão errada, porque você vai ter muito mais narrativa no Pentateuco do que lei. É claro que você vai ter lei, a gente vai ver várias leis no livro de Levítico, mas quando a gente lê assim os livros da lei de Moisés, parece que é só um código de regulamentos, e não é isso. Muito longe, né? Nós não estamos lendo um livro de direito aqui, é isso. Exatamente. Como a Carol falou bem, Moisés está escrevendo em Gênesis, por exemplo, de algo que aconteceu muitos anos anteriormente, lá na criação. Sim. Mas ao mesmo tempo ele vai escrever Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômio, que já é o contexto do povo ali no deserto, caminhando para a terra prometida. Então ele está narrando a história do povo de Deus e de como Deus desenvolveu e criou esse povo e quer que esse povo o adore. Sim. E em meio a isso vai ter leis, porque é como Deus quer. Né? O culto não é como nós queremos, talvez seja uma lição do livro de Levítico, é como Deus estabelece, é como Ele quer, as ofertas têm que ser do jeito que Ele estabeleceu. Então você vai ter leis ali do próprio Deus para o povo, para que se relacione adequadamente com Ele, mas em meio a toda uma história do que Deus está fazendo com o povo de Israel. E muitas vezes tipificando Cristo. Exato. É verdade que não, assim, a maioria das vezes não tão claro, mas a gente tá aqui para ajudar vocês, inclusive fazendo passeios pelo Novo Testamento, conforme a gente for andando ao longo do livro. Acho que vai ser muito natural a gente fazer isso, para falar, tá vendo isso daqui? Olha lá no Novo Testamento. E aí as coisas vão se linkando e a beleza da Bíblia vai surgindo cada vez mais, né? Pensando em esboço, eu gostei bastante da divisão muito simples que o MacArthur fez na Bíblia de estudo dele. Ele defende aqui, os primeiros capítulos do 1 ao 16 explicam como ter acesso pessoal a Deus mediante o culto correto. E do 17 ao 27 detalha como ser espiritualmente aceitável a Deus por meio de uma vida de obediência. Muito prático pra gente, principalmente essa segunda parte. Sim. Eu não sei se vocês conhecem aquele Bible Project. Sim. Eu sempre assisto, né, quando eu vou começar um novo livro, porque eu acho que eles têm umas... não que eu concorde com tudo, mas eles têm umas abordagens bem legais. E visualmente é muito legal, né? Sim.
Fica a dica, inclusive, aí pra quem tá nos ouvindo. Você encontra no YouTube. Aí ele dá um panorama de introdução do livro em 10 minutos. Algo bem rapidinho, assim, pra você ter uma visão geral do livro. Que é o que a gente tá fazendo aqui um pouco mais prolongado nesse programa. E no Bible Project de Levítico, quando eles falam da estrutura, do esboço do livro, eu achei bem legal. Porque, novamente, naquela ideia do quiasmo, mas principalmente o ponto central que eles colocam aqui. Então, de 1 a 7, nós temos no livro ofertas, rituais. Lá no Bible Project vai colocar como rituais, mas a palavra que é usada geralmente é oferta. Então, uma série de orientações sobre as ofertas. Tipos de oferta, oferta queimada, oferta de cereal, oferta pacífica, oferta de purificação. A gente vai passar por tudo isso e tentar explicar a diferença e a função de cada uma delas conforme a gente for lendo o livro. Aliás, um parênteses, Thiago, rapidão. Sim. Toda vez que eu passava nesses textos, conforme eu ia avançando, eu ficava, ixi, já me perdi todo aqui de quais eram as ofertas. Eu tô com grande expectativa de resolver isso na minha vida e falar, olha, essas são as ofertas, essas aqui servem pra isso, essas serviram, né, pra isso, essas serviram pra aquilo mais. Espero realmente sair desse livro com o livro bem mais quadradinho na minha cabeça. É, eu também. Ai, que bom, eu não sou a única. Então, capítulo de 1 a 7, nós temos questões das ofertas. Aí de 8 a 10, nós temos ali a instituição do sacerdócio, que tem inclusive a narrativa que o Tan citou, né, de Nadab e Abiú, a questão dos sacerdotes ali, os filhos de Arão. Aí de 11 a 15, nós temos os chamados rituais de pureza. Você vai ver muito isso em Levítico, o que é puro, o que é impuro, como tornar algo puro, que estava impuro. Então a gente vai passar sobre isso, discutir sobre isso. E aí no capítulo 16 e 17, que para o pessoal do Bible Project, que para mim faz sentido também, é o centro do livro, nós temos o dia da expiação. Certo. Legal. Até hoje os judeus chamam de Yom Kippur. É o dia, aquele único dia no ano, onde o sumo sacerdote poderia adentrar o Santo dos Santos e fazer uma oferta pelo perdão dos pecados do povo. Legal. Isso é central no livro, e não só no livro, tem muita relação com o que Cristo fez no Calvário, como o Tan já citou, que vão ter algumas alusões aí a Cristo no livro de Levítico. E aí depois parece que volta a ideia do quiasmo, né? Por quê? Porque depois dos capítulos 18 a 20 volta a falar de rituais de pureza. 21 e 22 fala sobre qualificações para os sacerdotes. Tá. E 23 a 25 fala de outras cerimônias, como as ofertas das festas de Israel. Então parece que começa falando de oferta e termina falando de oferta nas festas. Fala do sacerdote, fala da pureza, e no meio tá o dia da expiação. Legal, bonito. No esboço que eu pesquisei, que não é esse é Bible Project, né, o nome. Isso. Ele coloca esse final como orientações sobre santidade prática. Meio que, eu apresentei toda a teoria. Sim. E depois, agora vamos na prática. Inclusive, essa primeira, eu achei bem legal. Aliás, pode dar também um pouco de preguiça da gente olhar um pouco essa questão dos esboços, da organização e tudo. Mas quando a gente gasta esses minutinhos, a gente percebe o quanto foi planejada a escrita dela. Sim. Por exemplo, nesse primeiro trecho aí, que são 7 primeiros capítulos, a gente vai ter aí as leis relativas aos sacrifícios. O povo está aprendendo isso, é a primeira vez que isso está acontecendo na vida deles. Mas olha só que interessante. Na primeira parte, a gente tem leis para o povo de uma maneira laica, vamos dizer assim, ensinando todo mundo. Sim. E aí vai ter holocaustos, ofertas de manjares, sacrifícios pacíficos, sacrifícios pelos pecados por ignorância e sacrifício pelo pecado de transgressão. Aí vai entrar numa parte da legislação para os sacerdotes fazerem. E repete. Lei do holocausto, lei da oferta de manjares, oferta pelo pecado, oferta pela culpa, ofertas pacíficas. 2 vezes. Aí você fala, mas tá repetindo? Não, a primeira eu tô ensinando o povo. Agora eu vou ensinar o sacerdote, que é quem vai representar o povo e de fato fazer aquelas coisas ali. É tudo pensadinho, é isso que eu tô querendo trazer pra vocês, sabe? É tudo organizado, é tudo muito encaixadinho. E conforme a gente vai avançando nos capítulos, a gente meio que perde essa referência. Por quê? Porque a gente fica mais nos detalhes, mais nas minúcias e perde o todo. Então esse episódio até eu acho muito importante pra gente entender esse todo e não se perder assim ao longo. É como se a gente estivesse olhando o sumário de um livro, sabe?
E é importante isso porque a gente tem uma visão, eu falo isso de vez em quando, nós somos contaminados por uma visão evolucionista da história. Então a gente olha pra trás como se os homens do passado fossem aqueles homens da caverna com tacape na mão. A Carol sempre levanta essa, né, Carol? Pois é. Eu sempre falo isso. Porque é isso mesmo que a gente pensa. E a gente olha pra literatura mais antiga que a gente tem na Bíblia, que data aí de cerca de 1400 a.C., da época de Moisés. Ela é uma literatura riquíssima. Muito. Estruturada de forma simétrica e bela. Você fala assim, esses homens tinham uma capacidade literária muito grande. Eu acho que é a gente que tá emburrecendo nesse sentido, né? A gente tem tanta tecnologia ao nosso favor que a gente esquece de pensar. Sim. Pensa que ele não tinha um computador pra organizar, sabe? Não tinha, eu jogo para começo pro fim, copia, cola, não existia GPT, isso tudo. Né? Então agora ainda a inteligência artificial e tudo, não é nem papel, né? Papiros e peles que eles usavam pra escrever ali. É um negócio muito mais caro para se ter, muito mais escasso do que hoje. Sim. E ainda assim com uma organização, uma beleza muito mais difícil de construir essa organização do que hoje. Ainda assim eles tinham, e melhor do que hoje, na maioria das vezes. E aí, pra quem leu, a gente acabou de ler O Conde de Monte Cristo, tem uma cena lá do livro em que o Abade, que tá preso junto com o protagonista, ele tem muitas coisas à disposição dele, né? Pena, papel, tinta, e aí o protagonista pergunta, mas como é que você arranjou tudo isso? A gente tá numa prisão, ninguém dá nada pra gente. Ele, eu fui criando, eu peguei aqui, não sei, um pedaço do meu cabelo. A cartilagem do frango pra construir a pena, sabe? Uns negócios muito loucos. Então, assim, de uma inteligência, né, dessa galera, que hoje em dia, assim, existe, obviamente, né? Não tô falando que 100% da população não pensa, mas é porque tá muito mais fácil ter outra inteligência pensando por mim, né? Do que eu mesma sentando e queimando os neurônios. Lamentável. Lamentável mesmo. Parece que quanto mais tecnologia a gente tem, mais burro a gente quer ficar. Acho que mais preguiçoso. Sem contar que o Moisés também não estava separado ali só pra fazer isso, hein? Ele estava liderando o povo ali, milhões de pessoas ali. É um cara ocupado. Mas Deus deu 40 anos no deserto pra ele escrever. Pra ele fazer, né? Será que ele escreveu isso aí lá no monte? Porque ele ficou 40 dias e 40 noites sem interrupções, né? Não sei. Ele desceu com as tábuas ali, recebeu de Deus as orientações, assim, tudo isso que tá escrito aqui, Deus que passou pra ele. Imagino que nesses 40... Foram 80, né? Porque ele sobe 40, volta, quebra as tábuas e sobe 40 de novo, não era? Não tenho certeza. Não lembro os dias. A primeira era 40, a segunda eu não tenho certeza. Mas teve 2 subidas ali pra ficar com Deus ali um tempo. Isso é interessante também, o Tam mencionou de leve, mas é interessante pra gente entender Levítico, né? Quando o povo sai do Egito, o local onde Deus se revelava era no monte. Sim. E pra Moisés, lembra que era pra Moisés. O povo não podia subir no monte, pelo contrário, se tocasse no pé do monte, seria consumido. Sim. Aí tem uma questão da santidade do Senhor. E aí, agora, que é um dos temas de Levítico, a presença do Senhor, ela precisa ir pra um lugar que seja móvel, porque o povo vai andar. Não pode ficar lá no monte. Por isso o tabernáculo, que a Carol citou. O tabernáculo era onde a presença do Senhor no meio do povo, literalmente no meio, as tribos ficavam ao redor do tabernáculo, no meio do povo, e só podia entrar, inclusive é uma preparação aqui para a própria morte de Moisés, né? Para a liderança que vai passar, só vai poder entrar para se encontrar com Deus uma vez por ano no Santo dos Santos, o sumo sacerdote. Então toda a regulamentação de como entrar na presença do Senhor, que é um Deus santo, e que se você não entra adequadamente, você é consumido. Talvez isso nos faz lembrar imediatamente do texto de Isaías, quando Isaías fala assim, ai de mim, tô perdido, eu sou impuro e meus olhos viram o rei, então eu vou morrer. Essa é a expressão de Isaías, né? Ele vê uma cena celestial de um trono num ambiente cheio de fumaça, né, da glória do Senhor. Seres angelicais. Com seres angelicais, querubins, como tinha inclusive lá no tabernáculo, a ilustração dos querubins. E ele fala assim, eu vou morrer, eu tô na presença de Deus, eu não posso estar na presença do Senhor. Sim, sim. Então essa figura em Levítico é muito presente. A santidade de Deus que faz com que ele seja de alguma forma presente pela sua misericórdia, mas também afastado no sentido de que você não pode chegar diante de um Deus santo de qualquer maneira.
Uhum. E mesmo não sendo sacerdotes ou sumo sacerdote, Deus vai ensinar o que é santidade. Exato. Porque é isso que é requerido desse povo. Fechou? É isso que temos para Levítico? Eu queria só fechar Diga. falando um pouquinho. A gente citou algumas coisas, mas eu li num livro que eu achei bem interessante, acho que vai me acompanhar bastante nos nossos estudos aqui, que é o Comentário Exegético de Levítico, da Vida Nova. Uma indicação aí, se você quiser. Inclusive, eu ganhei esse livro do Ictus. Quer dizer que eu tenho em casa e não me atinei a isso, vou atrás. Então, o livro de Gordon Wenham, acho que é assim que pronuncia, W-E-N-H-A-M. É um comentário de Levítico bem legal. E ele fala de algumas lições da teologia de Levítico. Eu acho que é legal para a gente preparar aí o ouvinte para as lições centrais que o livro de Levítico vai nos trazer. Ele coloca 4, eu vou citar. A primeira que a gente acabou de falar, a presença de Deus. Legal. Isso é uma marca do livro de Levítico. Deus, representado ali no tabernáculo, está presente no meio do seu povo. Por isso, inclusive, que o povo deve andar de acordo com leis e a santidade de Deus. Certo. Porque Deus está lá no meio deles. Uhum. E se a gente for trazer pra gente, Deus continua no nosso meio. Deus habita em nós através do Espírito Santo. Exatamente. E por isso que o povo de Deus precisa ser Acho que é um santo. pouco mais perto até. Não, a analogia é clara. É isso mesmo. Exato. É a presença do Senhor no meio da sua igreja. Ele é aquele que anda no meio das igrejas. Ele é aquele que prometeu estar conosco todos os dias até a consumação dos séculos. Faz com que o povo de Deus viva em santidade. Que é a segunda lição teológica que o autor traz pra gente, a santidade. Aquela ordenança central, sejam santos porque eu, o Senhor, sou santo. Ou seja, vocês não podem ser como os egípcios, vocês não podem ser como os cananeus, para onde vocês estão indo, vocês são um povo distinto, separado. A palavra santidade tem a ver com isso, separação. Vocês são separados, consagrados a Deus. Já que eu sou santo e sou o Deus de vocês e nós vamos nos relacionar, vocês também precisam ser. Exato. Por isso que no livro de Levítico a gente vai encontrar muita questão de purificação, né? Ser puro, ser santo. A gente vai falar bastante sobre isso aí no livro de Levítico. A terceira lição que o autor coloca pra gente, além da presença do Senhor e da santidade, é a função do sacrifício. E aí a gente vai ter muita alusão ao sacrifício de Jesus Cristo, como o Tan já falou. Qual que era o papel do sacrifício, né? O papel do sacrifício era mostrar que, apesar da exigência de santidade, o povo de Deus não era santo. E precisava de algo que fizesse esse papel de perdão e de purificação. Certo. Que era o papel do sacrifício. Espiar, né? Expiar os pecados do povo para que o povo fosse apresentado diante de Deus como santo. Então a gente vai ver muito sobre isso. Por isso que Jesus é apresentado no Novo Testamento como o Cordeiro de Deus. Era o animal do sacrifício, né? É o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Então, a função do sacrifício. E por último, ele fala da aliança no Sinai. Isso foi tratado lá em Êxodo, junto com o Tan, a Carol e o pastor Eduardo, onde trabalharam sobre a questão da aliança que Deus fez com o seu povo. Todo o contexto de Levítico está baseado lá na aliança que foi feita no Sinai. Agorinha, né? Eles estão nesse momento histórico. Exatamente. Exatamente. Todo aquele acordo, aquela aliança que foi feita do Senhor com o seu povo, Levítico tem como base aquilo. Né? Aquele contrato, entre aspas, né? De Deus com o povo. Uma aliança entre o Senhor e os servos, no caso ali, né? O suzerano e os servos. E vassalo. Os vassalos, nessa aliança aí de Deus com o seu povo. Então são as 4 principais lições teológicas que esse autor nos ajuda aqui a entender, que a gente vai percorrer por elas aí no livro de Levítico. Muito show. Eu já tô empolgado. Tem que dizer que aquele meu receio já morreu. Que bom. Que bom. Espero que vocês, ouvintes, também. Algo mais, Carol? Tô de boa. Beleza, então. Um episódio aí de apresentação de Levítico. Espero que vocês, assim como eu,
estejam todos muito empolgados para entrar a partir da semana que vem já no capítulo 1 e principalmente seguir firme, tá? Por mais que você vá se cansando ao longo do trajeto, mantenha-se firme, porque é a palavra de Deus. E se foi escrito também para nós. E ela continua viva, ela continua queimando os nossos corações e, como a Carol fala sempre, e é muito bom que a gente não esqueça mesmo, ela se renova a cada manhã. Então a gente não vai fazer a cada manhã, a gente vai fazer a cada semana, né? Mas você pode ouvir 7 vezes. Opa! Beleza, então não se esqueçam que nós temos um plano para vocês sustentarem o projeto do Leitura Bíblica Comentada. Na descrição do programa vocês vão ver os links, tanto para o nosso financiamento coletivo no Catarse, quanto a nossa chave Pix. Se você puder abençoar o projeto para que ele continue aí firme e forte, nós agradecemos muito. Mas vamos continuar entregando esse conteúdo de graça para vocês aí, para a honra e glória do nosso Senhor, tá bom? Amém. Fica o convite renovado aí também para vocês participarem com a gente no Discord, interagirem também nos comentários ao longo das suas audições. Eu sei que o Spotify permite que sejam feitos comentários, então compartilha com as pessoas, comenta, porque a gente tem percebido que muita gente está descobrindo a gente pelo algoritmo do Spotify. E eu acho isso fantástico, principalmente porque a gente está falando de um assunto que não é exatamente o assunto mais hypado da sociedade atual. Mas é interessante ver que as pessoas encontram a gente. Eu sempre oro aqui falando, Deus, a gente está fazendo isso, mas traz as pessoas que precisam ouvir isso para que elas de fato ouçam. É uma oração para você fazer junto com a gente, sabe? Seja você fazendo ativamente os compartilhamentos, seja só ouvindo e ajudando a gente nesse coro aí diante do altar do Senhor, falando, Deus, leva as escrituras para as pessoas que precisam ouvi-la. E a gente só vai colocando isso nas mãos de Deus e deixando Deus agir. Isso tem sido realmente muito gostoso de acompanhar e vocês ouvintes podem fazer parte disso com a gente. Tá bom? Não se esqueçam de orar por nós essa semana e semana que vem a gente se ouve mais uma vez. Até mais. É isso aí, pessoal. Muito obrigada pela paciência, audiência. Bem-vindos a Levítico. Assim como vocês vão acompanhar, a gente também vai aprender muito. Então, compartilha aí com o seu amiguinho e ora por nós. A gente precisa realmente das suas orações. Então, até mais. Valeu, pessoal. Muito bom começar mais uma jornada bíblica com vocês. Espero que seja um período de muito aprendizado. Certamente será para nós aqui um desafio grande trabalhar sobre Levítico. E espero que seja algo que te ajude a ler esse livro com ânimo, com coragem, com desejo de aprender da palavra do Senhor.